Deixe entrar
Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Valde. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, com certeza está, já há muito tempo. Nós queríamos agradecer aos nossos jovens, né? Elas ficaram todas atrapalhadas aqui, Jair, eu procurando você para ajudá-las. Nossas meninas. E nós vamos pedir o nosso jovem Thales, que vai ler a página, e em seguida a Marcele, a prece. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvidas terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre com um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração do santuário de seu Senhor, de seu amor. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, respirar com tranquilidade, harmonizando os nossos corações, colocando-os em sintonia com os nossos amigos espirituais que já estão aqui presentes, que prepararam tudo para que tivéssemos uma noite agradável, esclarecedora e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, que o teu amor se faça presente em cada coração, aquecendo as sementes de luz que o Criador colocou dentro de nós, como virtudes sagradas que viemos na Terra desenvolver.
que a tua paz se faça presente nessa noite, cobrindo e envolvendo todos os corações que aqui vibram, Senhor, buscando a tua presença. Acompanha-nos, Senhor, cuidando e curando as feridas que criamos ao longo dos equívocos das nossas reencarnações passadas, para que possamos, Senhor, junto a Ti, construir o reino dos céus a que vieste nos convidar. Envolve o nosso palestrante dessa noite com essas vibrações amorosas e que as suas palavras se façam, Senhor, o bálsamo que viemos aqui buscar. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos todos os domingos, né, com a intérprete, o intérprete. Cada semana vem uma pessoa para nos ajudar. Hoje é a Verônica, que é da Sociedade Espírita Sem Fronteiras, e nós gostaríamos de pedir a todos vocês, futuramente a gente vai marcar aqui uns 2 ou 3 lugares para as pessoas que têm a deficiência auditiva, que é mais fácil aqui na frente nos acompanhar. Já tem meu dedo. Esse pedido. É mais fácil aí na frente, não é? Não sei se vai entender, mas entendeu o que eu falei. Então, aí a gente vai assim, se adaptando, né, para eles também ficarem mais à vontade, né? E nós agora vamos chamar o nosso palestrante, o Ciro da nossa casa, o nosso primeiro Ciro, que é da mesma Sociedade Espírita Sem Fronteiras, para vocês. Só vou complementar. Ô, Valde. Tá longe do microfone, né? O negócio hoje tá... Agora tá, gente? Ui, agora foi demais. Não, agora é só complementar o tema do Ciro. Eu apresentei o Ciro, mas o tema ficou pela metade. É o legado de Paulo de Tarso. Fique à vontade, bem-vindo, já é conhecido nosso, né? Já é da casa, já faz parte. Né, Ciro? Boa noite a todos. Acho que está falhando o microfone, não estou me ouvindo. Então, fraco hoje o microfone. Bom, a gente vai iniciando assim, falando um pouco mais alto. O pessoal aí da última fileira está me ouvindo bem? Ok. Opa! Boa noite a todos, então, novamente. É com muita alegria que a gente retorna a esta casa de amor, a esta casa de paz, que a gente tem tanto carinho, tem tantos amigos. A gente cresceu vendo Marcelo Turra falar desde novinho, né? Paulo Jorge, Olívia, né? Tantos companheiros assim que a gente tem muito carinho e apreço, né? De ter assim crescido, ouvido falando em palestras. E a noite de hoje é uma noite assim muito especial, porque é a primeira vez, muito embora a gente seja da mesma instituição, aí já quase um ano, mas é a primeira vez que eu e Verônica tá fazendo assim uma dobradinha, ela na Libras e eu falando, né? Então assim, eu vou tentar falar bem calmo e bem tranquilo para poder atender aí às necessidades dos nossos irmãos surdos. Boa noite a todos da comunidade surda, boa noite a todos que nos assistem ao canal 19 da FEB TV. Boa noite a todos que nos assistem no CETJ, no site do CETJ e também no Facebook do Trabalhador de Jesus. É uma alegria imensa a gente poder se interconectar, né, através de Jesus. Porque a tecnologia ela está aí para nos trazer um bem. A acessibilidade está aí para nos trazer um bem, esse bem maravilhoso. Em torno de 3% da população do Brasil já é da comunidade surda, né? Então, olha, a necessidade das nossas instituições e das casas espíritas estarem preparadas para atender esses irmãos. Com muita alegria, nós iniciamos na semana passada o curso de Libras na nossa pequena instituição lá em Araruama,
sobre regência da nossa maestra ali, Verônica Lima. Então a gente realmente assim vem assim com bastante alegria, e vocês me desculpem um pouco assim pelo cansaço físico, porque hoje eu, Felipe e outros companheiros tivemos assim dia todo de reunião da confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, né? A avaliação do evento de 2018 aqui do nosso querido Paulo XI. Então a gente está um pouco cansado fisicamente, mas o espírito muito feliz. Tenho certeza de estar aqui para falar de uma forma não linear, não de uma forma sistêmica, mas de algumas reflexões que a gente pôde colher em torno da história de Paulo de Tarso. A gente tem um Haroldo Dutra aí que tem um legado enorme sobre Paulo de Tarso. Longe aqui da nossa intenção, será de fazer um compêndio, será de encerrar o assunto? Não, nós vamos trazer aqui algumas pequeníssimas questões, algumas pequenas frases para que a gente possa refletir na nossa vida, refletir um pouco sobre o nosso papel no Espiritismo, porque Paulo foi uma figura que ele cabe em qualquer contexto. Paulo de Tarso cabe em qualquer contexto. Ele abordou tudo, falou de tudo. Teve uma grande conversão, teve uma troca de doutrina. Ele deixou de ser fariseu quando se chamava Saulo, né? E quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, e quando ele vai ser batizado, ele então decide a se chamar Paulo. E era muito comum que naquela época, que todos que trocavam de doutrina, que era considerado uma troca de casta, eles trocavam realmente de nome. É por isso que Simão passou depois a se chamar Pedro, o Saulo, que era Saulo, passou a se chamar Paulo, Levi, que depois passou a se chamar Mateus, e assim foi com tantos outros que desejaram modificar o seu nome, porque abraçaram uma nova causa, abraçaram uma nova doutrina. E por isso que muitas das vezes a gente resolve as coisas paulatinamente. Que é o quê? Com cuidado, com carinho, com tranquilidade, não é mesmo? Bom, então, dito isso, a gente vai passar aqui algumas referências bibliográficas, e de vez em quando, gente, vocês me perdoem, eu vou ter que me inclinar para trás, porque a apresentação é um pouco diferente do que eu estou enxergando aqui, tá? Então, deixa eu abrir tudo e a gente vai falar uma a uma. Bom, a gente vai ter lá o livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, pelo nosso querido César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. É um livro bastante fino, mas recheado de informações, muito interessante para a gente ler e estudar. O livro, O Legado de Paulo de Tarso, que é do nosso irmão Alírio de Cerqueira Filho, que é presidente da Federação, eu percebi o livro da sua mão, que ele hoje é presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. O livro As Marcas do Cristo, volume 1 de Hermínio Miranda, que livro maravilhoso, e está sem edição. Então vamos correr nas bibliotecas para pegar emprestado, né? O livro Paulo e Estevão, que não poderia deixar de ser diferente, do nosso querido Chico, pelo espírito do Emmanuel. Obviamente a codificação de Allan Kardec, porque não tem como a gente fazer links de Paulo com a codificação, e Paulo mesmo, tem texto, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso mesmo? Que são textos maravilhosos. Novo Testamento, edição pastoral, tá? E eu vou abrir um parênteses. Espírita não conhece o livro Atos dos Apóstolos. Quem já leu e estudou esse livro, levanta a mão, por favor. Ninguém. Meus irmãos, quando eu abri esse livro e fui honesto com ele, eu me transformei, me interconectei mais com Jesus. Sabem por quê? No livro Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer melhor a intimidade dos apóstolos. Nós vamos ver que eles eram imperfeitos, que Jesus não escolheu ninguém perfeito para seguir ele. E que a gente tem muito hábito assim de falar, o Tomé, o Tomé era aquele que só acreditava vendo. Ele, mesmo depois de ter visto Jesus ressuscitado, ele continuou só vendo, Ou seja, ele precisava continuar vendo para acreditar em algo. Continuava ali com seu espírito turrão. Tiago, menor, que ainda continuou apegado, aos hábitos fariseus,
antigos ainda, como a circuncisão. Outros irmãos que, inclusive, até deixaram um pouco de lado a peregrinação, porque começaram a ter medo de morrerem, né? Então, isso tudo é muito importante. Então, eu me transformei lendo, estudando o livro Atos dos Apóstolos. É muito interessante, não é um livro grosso, né? Não é uma parte do Novo Testamento grosso e tampouco enfadonho, porque, vamos dizer assim, é uma parte até meio que romanceada do Novo Testamento. Então, vale muito a pena, tá? Seminário Lítero Musical Paulo e Estevão, que foi meu contato com Paulo através da arte, que é um projeto do Portal C, e o seriado A Bíblia, que está disponibilizado, sem fazer propaganda, obviamente, mas está disponibilizado no Netflix, acho que hoje quase todo mundo tem, que é muito importante a referência visual, mesmo sendo uma obra de ficção, né, para a gente conseguir fazer os links com aquilo que a gente está lendo, com aquilo que a gente está aí estudando, aproveitar isso de bom que o cinema tem, que pode nos oferecer, obviamente com o filtro necessário das obras fictícias, né? E com isso vai conseguir trazer para nós algo desse aspecto de Paulo, esse homem tão grande, que realmente deixou um legado para nós. Deixou para nós, assim, uma biografia imensa. A conversão dele só não foi maior do que a de Maria Madalena. Não tenhamos dúvida disso. Só não foi maior que a de Maria Madalena. Isso. Olha o que Paulo então vai dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 19, versículo 17. Traçando um paralelo, inclusive, a página lida aqui no início, é uma fala de Paulo sobre a interpretação de Emmanuel. Emmanuel tem uma ligação muito íntima com Paulo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, certa feita, numa carta, numa epístola aos Gálatas, que era uma comunidade, e qual era a principal característica das epístolas? Era instruir as comunidades que estavam iniciantes no cristianismo. Essa era uma das principais características. Então, falando em bordões populares, ele ia resolver os pepinos através das cartas. Ou mesmo instruir alguns companheiros, como foi o caso de Tito, né, que foi um jovem, né, que esteve lá no tempo de Paulo, começou muito jovem mesmo, né? E ele então vai dizer para nós: daqui por diante ninguém me moleste, pois trago no corpo as marcas de Jesus. Será que hoje a gente pode trazer as marcas de Jesus? O que vocês acham? Será que não? Na questão 625, se não tiver me falhado a memória, porque de vez em quando eu troco as meninas, Kardec vai perguntar aos espíritos assim: qual o maior guia e modelo que Deus veio oferecer à humanidade? Os espíritos vêm responder: vede Jesus. Olha que impressionante. O que é ser um guia? O que é ser um modelo? Ser guia é uma bússola, é traçar de um caminho, é nos dar um norte, é nos dar um sul. E modelo é eu me vestir dele. Quando eu vejo uma modelo na TV, eu me visto com o mesmo vestido que ela, correto? Então é eu me vestir de Jesus. Isso é muito profundo. E essas marcas que Paulo falava, é isso. É ter Jesus no coração, quanto guia e quanto modelo. Aí a gente comumente fala assim: Ciro, mas é tão difícil seguir Jesus. É tão complicado, porque Jesus parece algo tão distante. Ora, tem até algumas doutrinas que dizem que Jesus vai voltar. Ora, Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora, meus irmãos. Jesus está aqui conosco essa noite, através dos seus grandes tarefeiros. Ciro, mas mesmo assim é difícil. Pedro, depois de peregrinar 3 anos com Jesus,
tendo ouvido falar em perdão, em mansuetude, etc, e mais etc, quando Jesus vai ser preso, o que é que ele faz? Arranca a orelha do centurião com facão, com a espada. Bartolomeu era sempre visto pelos cantos chorando, peregrinando com Jesus. Era conhecido como Bartolomeu, o triste. Tomé, que acabamos de falar, que só acreditava vendo. Olha só, quantos desses apóstolos não eram totalmente perfeitos, mas eles seguiram Jesus e carregaram com ele as marcas de Jesus, com eles. Ciro, mas foram os apóstolos? Não, nós temos muitos exemplos. Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral, Raul Teixeira, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tantos exemplos fantásticos que seguiram Jesus. E por que será que não dá? Cada um com seus erros, cada um com as suas dificuldades. E a gente fica sempre querendo deixar para a próxima. Não, Ciro, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Vocês têm noção de quantas encarnações a gente vem repetindo essa mesma frase? Vocês têm noção que a próxima já é essa agora? A gente precisa começar a tomar ciência disso, a tomar conta de nós mesmos. Jesus dizia: sejai o vosso falar, o sim, sim e o não, não. Valde, meu computador apagou. Sejai o vosso falar, o sim, sim e o não, não. Olha que coisa. Sabe o que é esse sim, sim, esse não, não de Jesus? É a certeza. É a assertividade naquilo que a gente quer realizar. É a fé que a gente se propõe nessa encarnação. Agora que ele vai pagar. É a fé que a gente se propõe nessa encarnação. Conversava com Felipe, quando cheguei hoje na instituição, em relação sobre essa questão de fé. E a gente titubeia muito na fé, porque a gente tem muito hábito de se apegar aos aparatos exteriores. Ao paduar, aos cordões, ao ajoelhar, a roupa branca, onde nós já vamos ver isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, que nada disso tem necessidade. O que Jesus vai dizer para nós? O que nós precisávamos para nos aproximar mais do Pai? Oração, jejum dos maus sentimentos, não é deixar de comer. No Evangelho de João nós vamos encontrar: olhai, orai e vigiai. Olha que compêndio que Jesus deixa para a gente. Como é que está a nossa oração? Será que a gente consegue acordar de manhã e fazer uma boa prece? O que vocês acham? Será que antes de dormir a gente consegue fazer uma boa prece? Parar, com aquela tranquilidade, com aquela calmaria, para fazer a prece. Nos tempos hoje tão corridos, né? De repente o WhatsApp vai lá e pipipi. Aí já foi. Então estamos deixando o quê? As marcas de Jesus em segundo plano. Ficamos muito preocupados com a vida material, com a vida do filho, com a vida da filha, com a vida do esposo, do tio, da avó, do cachorro, do papagaio, e não damos prioridade à nossa vida espiritual. E esquecemos de quê? De que se a nossa vida espiritual não caminhar bem, vocês acham que a material vai caminhar, falando racionalmente? Voltou? Bom, certa feita, Jesus avisou que viria um Paulo, que chegaria um Paulo. Sabe quando? Quando ele, no seu famoso sermão, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que não me veem, mas acreditam em mim. O que aconteceu com Paulo mesmo na estrada de Damasco? Ficou cego, teve ali uma cegueira, que pode ser interpretado de diversas formas. Nessa cegueira pode ter sido uma cegueira espiritual, pode ter sido mesmo uma cegueira física, mas o fato é que naquele momento Paulo tem o encontro dele com Jesus, né? E depois
segue para a cidade de Damasco para poder conseguir obter aquela cura. Que tipo de cura era aquela? Do corpo físico? Ou do espírito? Ou da mente? Para conseguir se desapegar aos maus hábitos. Porque queiramos nós ou não, meus irmãos, Paulo, enquanto Saulo, era assassino, matador de cristãos. Olha a conversão de Paulo. E hoje todo mundo segue os ensinamentos de Paulo. A gente aceita que Saulo foi daquela forma e que ele se converteu. Então nós também podemos. Nós podemos ter o nosso momento na estrada de Damasco. De falar, eu posso também me curar, eu posso também me melhorar. Nós temos esse momento. Vamos lá. Já dei F5 duas vezes. Vai lá. Tá, vai atualizar um. Ok, voltou. Então, bem-aventurados os que não me veem, mas creem em mim. E quando Jesus também diz isso, são aqueles que creem nele pela racionalidade dos seus ensinamentos. Não precisam esperar ele voltar para crer nele. Jesus é o governador da terra. Jesus é o governador da terra. Como, de uma forma muito popular, ele vai dizer ali para os seus apóstolos que quando Abraão pensava em ser, ele já o era. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que Jesus estava aqui há 4 bilhões e tantos milhões de anos atrás, não sei nem o número de cabeça, gente, mas é muito tempo, desde quando a Terra ainda era uma pequena poeira cósmica. Então Jesus está aqui. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus nos recebeu. Cada espírito que reencarna, Jesus nos aceitou e recebeu. Cada princípio vital, cada princípio inteligente que está aqui, Jesus. E às vezes parece que Jesus é algo tão distante, longe de nós, né? Então vamos prosseguir. Por que conhecer Paulo? Justamente pela sua conversão, pelos seus ensinamentos, pelo seu legado, pela sua renovação espiritual e, acima de tudo, pela sua humildade. Porque, quando ele conheceu o doutor Lucas, Lucas falou, Paulo, escreve o evangelho, você, tem tanto para lidar, tanto para se doar, tantas revelações, tantas profecias, e o que é que ele faz? Numa atitude humilde, escreve você, Lucas. Vá até Éfeso, entreviste Maria, converse comigo, converse com outros apóstolos, e assim Lucas fez. Olha a humildade desse homem. E mesmo assim, nós tomamos acesso às suas cartas. Nós não estamos aqui vindo trazer polêmicas, longe disso. Mas a comunidade bíblica que muito estuda diz, a epístola A ou B ou C não foi escrita por Paulo, não tinha sua grafia. Existem cartas de Paulo que nunca vieram a público. Mas, meus irmãos, só veio a público aquilo que a gente precisava obter nesse momento. Tudo é orquestrado pela espiritualidade. Tudo. Tudo é orquestrado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que já sabia que precisava de um Paulo para levar a mensagem aos gentios. Os gentios eram os estrangeiros, eram aqueles que não habitavam naquela terra, eram os pagãos. E olha só, era justamente Paulo que falava diversas línguas, tinha 2 nacionalidades, era forte, era robusto, era conhecedor das leis, sabia ler, sabia escrever, o que era muito raro naquela época. Então, realmente, tinha que ser Paulo para levar a boa nova aos gentios. Por isso, Paulo foi o vaso escolhido, né? Num deserto de incompreensões, né? Como diz a música de Tim e Vanessa. Por que essas incompreensões? Obviamente que vocês acham que Paulo não titubeou, não teve medo em algum momento. Ora, um grande amigo de Paulo, que era Bartolomeu,
Eles peregrinaram, né? Muito tempo. Perdão, Bartolomeu não, gente. Barnabé, desculpa. Barnabé, né, que foi ali, que ajudou, né, Paulo também, em Damasco, eles começaram a peregrinar junto e levar a Boa Nova junto durante muitos anos. Numa dessas situações, eles chegaram numa cidadezinha, e lá nessa cidadezinha o povo era pagão. Aí eles começaram a realizar os ditos prodígios, as ditas curas. Olha como é que é a mente do povo, vamos ver se não mudou muita coisa hoje. Eles começaram a curar. Aí vem um ancião da tribo e falou, olha, vocês são os deuses. Né? Um era Zeus e o outro era Mercúrio. Mitologia grega, né? Um era Zeus, olha que coisa grande. Daí ele falou assim, não, mas nós somos enviados de Jesus, um Deus único. O ancião achou aquilo um desaforo e mandou bater em todos os dois. A narrativa diz que Paulo cai semi-morto. Será que hoje está muito diferente disso, gente? Será? Então eu vou fazer uma ligação desse fato, como não poderia deixar de ser diferente, com um fato ocorrido no dia 13 de março, quando um grande orador da doutrina espírita, venerável, respeitável e amável, principalmente pela minha pessoa, foi tecer uma colocação em torno da ideologia de gênero. E que aquilo virou um escândalo no movimento espírita, principalmente no meio virtual. Creio que muitos aqui tenham acompanhado o fato. Será que nós fizemos muito diferente? Xingando, dizendo que estava errado. Um senhor de 94 anos, cheio de dor, que roda para cima e para baixo. Será que nós fizemos muito diferente desse povo que mandou bater em Paulo e em Barnabé? Porque eles simplesmente disseram que não eram os deuses gregos? Será que nós fizemos muito diferente? Então isso prova que nós ainda estamos totalmente na intolerância intelectual. Nós não sabemos aceitar as opiniões alheias. Parece que a gente ficou na janela que nem aquelas namoradeiras, todo mundo conhece aquelas namoradeiras baianas, rezando para o nosso irmão tombar. Parece que foi isso. E não houve tombo diante do que muitos falam. Foi apenas uma intolerância de nossa parte. Uma má interpretação de nossa parte. Não estou vindo aqui a defesa, porque eu acho que cada um tem a sua opinião. Mas quando eu vi aquilo e a gente formulando esse estudo, eu falei, gente, tem totalmente a ver com essa situação de Paulo. Totalmente a ver. Né? Eles ficaram encantados com o fenômeno, como a gente fica, muitas das vezes o que? Encantado com as oratórias, mas não traz aquilo para onde? Para o nosso coração. E daí que no momento o irmão disse uma coisa que foi mal interpretada, o que a gente fez? Atira a pedra e bate nele, como anos atrás talvez nós tenhamos feito com Paulo e Barnabé. Tá claro, gente? Fica claro que a gente precisa saber o que é respeitar, principalmente a todas as doutrinas. A intolerância religiosa está muito grande. Nós precisamos respeitar os nossos irmãos de todas as doutrinas. Podemos pensar diferente? Sim, e devemos, porque a grande experiência divina nos lega a isso. A diferença, a diversidade de todas as formas e de todas as maneiras. Pensemos nós juntos. Imagina se todo mundo aqui gostasse de cinza. Todo mundo viesse vestindo cinza essa noite, uma camisa cinza e uma calça cinza. Como é que seria isso? Então, se nós somos diferentes, temos que aprender o que é? Conviver com o outro. Os apóstolos eram iguais? Paulo, conforme citado no livro Paulo e Estevão, durante muitos anos foi rechaçado na casa do caminho. Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão, levanta a mão. Então quem leu vai lembrar. Graças a Deus, muita gente. Graças a Deus. Todo mundo vai lembrar que Paulo, aquilo que Paulo lia nos escritos foi rechaçado muito tempo. Porque estava lá Tiago dizendo, tem que circuncidar o rapaz. Tem que circuncidar o rapaz. E Pedro na dúvida, ai meu Deus, quem que eu defendo? Quem que eu protejo? O Paulo ou Tiago? Até que depois de muitos anos, quando Paulo estava projetando fazer a sua viagem, a sua mega viagem, para a Grécia, para onde ele iria pregar, ele recebe uma carta
quando ele pega Tiago. Como é que vocês acham que foi a reação de Paulo quando pega aquela carta de Tiago? Que rapaz abusado. Rapaz não me aceita, não quer saber de mim lá e vem me mandar carta? E daí quando ele abre, olha que rapaz mais abusado ainda. Eu estou aqui no caminho para a Grécia, para ir lá para pregar, para falar para os gentios. E esse cara aqui me chama lá para resolver esse problema de circuncisão? Mas aí Paulo foi tomado do espírito da racionalidade e o que ele fez? Ele desvia a sua rota e volta até a casa do caminho para resolver um problema. E vocês acham que isso é muito diferente do que ocorre hoje nas nossas casas espíritas? De divergência de pensamento? Um acha que tem que ser o passe assim, o outro acha que tem que ser o passe assado. Se não for do meu jeito, eu estou fora. Quem aqui nunca viu isso? Mas isso não é de hoje. Está lá no livro Paulo e Estevão. Isso nos serve de lição e aprendizado. As brigas entre eles. E numa delas, tá? Barnabé separou de Paulo. Era um unha em carne. Eles começam a discordar do trajeto que Paulo estava fazendo. Porque eles tinham medo de pregar para os gentios para morrer. Então, olha as divergências entre eles. Isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje. Isso não é fantasia da cabeça do Ciro. Isso está no livro Atos dos Apóstolos e está no livro Paulo e Estevão. Inclusive, Atos dos Apóstolos tem um filme maravilhoso que ele vai as personagens vão falando versículo a versículo, embaixo vai aparecendo. É ótimo para a gente aprender e fixar. Sabe? A gente precisa conhecer que quando a gente emerge no mundo bíblico dos apóstolos de Jesus, a gente vai vendo e a gente vai tomando proximidade com aquilo. Por isso que o Espírito da Verdade, no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para nós, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, porém, instruí-vos, eis o segundo. Essa instrução é o quê? Estudar, ler, comentar, vir para os grupos de estudo na casa espírita, levar os livros da biblioteca para casa aqui, como minha irmã está fazendo, porque isso vai abrir a nossa mente. Nós vamos aprender que existem caminhos cerebrais nossos que a gente até desconhecia quando vamos para o estudo. E vocês querem ver como isso é um fato? Acho que todo mundo aqui conhece o livro Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Ou mesmo o livro dos Espíritos. A gente lê uma vez, ou estuda uma vez, seja na casa espírita ou no Evangelho no lar. Quando a gente vai fazer a segunda leitura, o que é que acontece? A gente começa a enxergar pontos que a gente não tinha enxergado na primeira leitura. Por quê? Porque a gente evoluiu. A gente caminhou, agregamos novos valores para compreender aquilo que a gente ainda não tinha compreendido. Não é verdade? No livro dos Espíritos também não ocorre o mesmo? Por isso que a gente precisa estudar. Não tem como deixar de estudar. E Paulo falava na importância do estudo. Tá? Ok. Deixa eu voltar aqui que travou o computador. Isso. Bom, a relação de Paulo com Emmanuel, ela é até uma forma muito velada. Com certeza, Emmanuel, no plano espiritual, né, numa daquelas encarnações de seus romances, tem um encontro com Paulo e uma redenção. Por quê? Ele escreve o livro Paulo e Estevão. Tinha que ter uma intimidade muito grande com o espírito de Paulo de Tarso para poder escrever Paulo e Estevão. Quantos comentários de Paulo na coleção Fonte Viva que Emmanuel tem? E como se nada isso já bastasse, ele, quando reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega, o que ele fez? Fundou o estado de São Paulo. Então, olha a ligação íntima que Emmanuel tem. Então, saiu agora, né, pela Federação Espírita Brasileira, os comentários, né, de Emmanuel em relação às cartas de Paulo. Já está disponibilizado. Então, para que o quê? Quem quiser se aprofundar nesse estudo, compra essa obra. Porque foi muito interessante, porque reuniu todos esses comentários. Inclusive, alguns comentários, né, Paulo acrescentou, né, no mesmo versículo, ele acrescenta mais ideias. Nós vamos ter uma compreensão além daquilo que a gente
Acha. Muita gente fala assim, Ciro, a coleção Fonte Viva, ela para abrir reunião pública e abrir culto do evangelho no lar, né? Também, mas são livros, acima de tudo, gente, de estudo. De estudo. Quando a gente começa a estudar, unindo com os capítulos da Bíblia, a que ele se refere, a gente vai ter a visão completa daquilo que Emmanuel deseja dizer. Para mim, Emmanuel é o maior intérprete da Bíblia. Um dos maiores intérpretes que a gente tem da Bíblia é Emmanuel. Bom, aqui na imagem, a gente, né, vai ter assim uma noção dos tantos lugares que Paulo passou e da sua principal morada, que era... Está travando um pouquinho, mas vamos lá. Vai descer. Bom, que era o deserto. A sua morada era o deserto. Caminhava, vocês imaginam o que? Chuva, sol, para levar a boa nova de Jesus. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha telefone fixo, não tinha correio. Então, como é que fazia para se comunicar nesse tempo? As famosas epístolas. Era a forma de comunicação de Paulo. Gente, e hoje a gente tem tanta tecnologia a nosso favor. Nós temos cama confortável para dormir, coisa que ele não tinha. E a gente fala assim, não, domingo eu só acordo depois das 9. Não vou na casa espírita para entregar a cesta básica às 6 horas da manhã, porque é muito cedo para chegar. Ai, mas hoje está chovendo, não vou para reunião pública. Domingo, 6 horas da tarde, ir para o Trabalhador de Jesus assistir palestra. Tem um churrasco lá fora, tem um jogo do Flamengo, do qualquer um que seja aí. E Paulo tinha o quê, gente? E estava lá com a sua fé, levando a boa nova. Vamos fazer um rápido paralelo na nossa mente. O que a gente está fazendo para levar a boa nova com esse catatal de tecnologias que nós temos hoje? De veículos, de transporte. Tem muita gente sofrendo. 1/4 da população mundial, 25%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem transtornos mentais ou transtornos psicopatológicos. Resumidamente, depressão. Isso significa dizer que 1/4, 25% da Assembleia que aqui está hoje, está com depressão. E alguns podem até nem saber. Olha quanto sofrimento. Nossas reuniões mediúnicas lotadas de irmãos que chegam do outro lado. O Brasil, mais especificamente, tem 2 dados muito alarmantes. Nós espíritas ficamos muito na casinha, como se diz no popular. Muito fechado nas arredomas da casa espírita, na nossa casa, e temos medo. Temos medo de nos expressar porque não queremos nos comprometer. E o que está lá no livro dos Espíritos? Que o mal é ousado e o bem é tímido. Então, no Brasil, nós temos 2 estatísticas que têm que servir de alerta para nós. Da faixa dos 15 aos 35 anos, por números amostrais, o Brasil é o país que mais se mata. Mais ao autoextermínio, mais ao suicídio. E quem está na faixa dos 15 aos 35 anos, meus irmãos? A juventude. A juventude. O que está acontecendo com a nossa juventude? O que está acontecendo? E a gente fica com medo. Quando chega na esquina e alguém pergunta para a gente, um amigo, você é espírita? Acho que sou. A gente tem medo de... Ai, Ciro, porque senão vão achar que eu bato o tambor. Se achar, a ignorância é do outro que não conhece. Mas você deixou de beber, de fumar, de usar tóxico porque se tornou espírita? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. E um outro dado alarmante é
que o Brasil é o país que mais se mata travestis. Por consequência, é o país mais homofóbico do mundo. Isso está aqui, meus irmãos, não está lá no Rio de Janeiro, não está em São Paulo, não. Isso está aqui em Cabo Frio, está em Araruama, está na região dos lagos. E a gente precisa, nesse sentido, soltar um grito de guerra mesmo. E dizer não para essas coisas e levar a mensagem do amor, tal qual Paulo fazia. E a gente, domingo de manhã eu quero ficar mais tempo na cama. A gente precisa meditar sobre isso. Óbvio, todos nós temos problemas, quem é que não tem problema? Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não está acompanhando a intervenção no Estado do Rio? A falta de pagamento ao servidor público? Quem é que não está acompanhando isso? Mas será que o meu problema é pior do que o dos africanos que estão morrendo no meio dos oceanos? Porque só querem um pedacinho de chão? Será que o nosso problema é maior do que os venezuelanos que estão migrando para Roraima? Será que o nosso problema é maior que o problema deles? Será? Que não tem teto, não tem chão, estão morando na rua. A gente precisa parar para pensar. Não é olhar a desgraça alheia. Não é isso, meus irmãos. Mas é parar para pensar como Deus é bom conosco. Nós temos o nosso corpo perfeito. A grande maioria que olha, enxerga, caminha. E a gente reclama tanto da vida. Paulo nunca reclamou, caminhando nos desertos com 40 graus de febre. A gente vai ter o relato no livro Atos, no livro Paulo e Estevão. E a gente se dá o luxo de dormir domingo até 9 horas da manhã, até 10 horas da manhã, porque não quer trabalhar para Jesus. E às vezes a gente acha que Jesus precisa do nosso trabalho. Não, não é Jesus que precisa do nosso trabalho, é a gente que precisa trabalhar para Ele. É a gente que precisa do trabalho. A transição está batendo aí na porta. Sempre esteve aí, né? Desde o tempo de Kardec e tudo mais, a transição sempre esteve aí, não é novidade. Mas agora o assunto está surgindo de uma forma, e a gente vê que parece que Deus ou Jesus está sacudindo o planeta Terra e todos os podres têm levantado assim. E qual é o posicionamento do espírita? É de apontar o dedo? É de xingar? É de dizer que tinha que prender mesmo? A gente precisa começar a rever essas nossas atitudes. Os nossos irmãos políticos precisam das nossas orações, da nossa compreensão de que poderíamos ter sido qualquer um de nós, que poderia ser um parente nosso, que pode ter sido nós em outra encarnação, e por isso que a gente está aqui, suportando eles, porque um dia eles nos suportaram. E a gente vai para o Facebook, vai para o WhatsApp postar e compartilhar piadinha de mau gosto. É isso que a gente está fazendo, é isso que o movimento espírita está fazendo. Divaldo Pereira Franco vem dizer que 60% das comunicações mediúnicas nas casas espíritas estão puramente anímicas. Haroldo Dutra Dias, dia 13 de fevereiro agora, disse que o movimento espírita nunca foi tão atacado. Nunca foi tão atacado. São as palavras dele, está gravado em vídeo. Esses companheiros têm informações privilegiadas em reuniões de Federação Espírita Brasileira. E ele vai complementar. Estão atacando o espírita no seio do seu lar. E a gente não está se dando conta disso. Então essas energias que a gente se entranha pela TV, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas essas tecnologias, estão impregnando a nossa mente, nos deixando doentes. Pode ler esse livro Saúde Espiritual, que você vai ler esse tipo de situação. E desculpem até o desabafo, meus irmãos, porque a tribuna não está aqui para isso. Mas está na hora da gente lavar essa roupa suja. Como dizia nosso querido Raul Teixeira, até quando, meu Deus, até quando? Gente, a gente tem uma doutrina libertadora, consoladora, a codificação é algo que está além da nossa capacidade de compreensão. E a gente, por não titubear, vem dizer, Kardec está desatualizado. Eu quero que alguém me prove que Kardec está desatualizado. Não, Ciro, porque a gente descobriu a técnica do passe X. Bacana. Agora, uma técnica de passe vai destruir 1019 questões do Livro dos Espíritos, que vem tratar de todos os assuntos.
A gente precisa começar a pensar nisso, refletir sobre isso, porque Paulo foi assim. Quando Paulo viu que estava enganado, ele trocou a doutrina dele. Não, agora eu vou ser cristão. E ele foi cristão, ele foi firme no cristianismo. Será que a gente está sendo firme no espiritismo? Será? Será? Jesus disse, sejai o vosso falar, sim, sim, o não, não. Precisamos nos definir o que nós queremos, para onde vamos. E se eu ainda me apego a algum paramento, alguma coisa, vá para lá. Se eu ainda gosto de uma roupa branca, não tem nenhum problema, todas as religiões são boas, todas aquelas que transformam homens são boas. Se eu ainda gosto do terço, eu vou para a igreja católica, não tem nenhum problema. Agora, não vamos vir para cá deturpar a codificação e a doutrina espírita, porque já tem gente querendo chamar de fazer espiritismo sem codificação, com o livro de terceira categoria que está saindo aí. Ora, é muita incoerência. Não há coerência nisso, porque esse espiritismo surgiu a partir da própria fala de Kardec. Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, vai dizer que por convenção chamaremos de espiritismo a doutrina enviada pelos espíritos. Quem criou o termo? Allan Kardec. Não foram os espíritos que batizaram espiritismo ou doutrina espírita. Foi Kardec. Que muitos dizem que não disse nada. Kardec disse muito. Para nós, o 14º apóstolo de Jesus. Desculpem o desabafo, meus irmãos, mas a gente precisa estar mais disposto a trazer isso nos grupos de estudo. Essas situações, a casa espírita precisa ser mais humana. A gente está muito atuando na base da superficialidade. Estamos muito superficiais. E o povo está aí fora se matando, está aí cheirando, está transando, está fazendo um monte de coisa. E a gente está aqui na superficialidade, como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa se munir do espírito de Paulo, porque foi isso que ele fez. Paulo apanhava, quase morria, coitado. Quantas vezes fora salvo por outros, mas não deixava. E ele dizia que se morresse, seria em nome de Jesus. E a gente tem medo de morrer. Já se foi o tempo, meus irmãos, que se cortavam a cabeça, se jogavam os cristãos para os leões. Esse tipo de testemunho hoje já não precisa. O único testemunho que Jesus pede hoje de nós, estuda e ama. Só isso. Enquanto Espírito da Verdade, estuda e ama. Não nos pede mais nada. Mais nada. Então vamos prosseguir. Agora, porque Paulo tinha uma grande companheira. Ele foi... Valdir, não tem jeito, acho que travou mesmo de vez, cara. Mas ele tinha uma grande companheira chamada Abigail. Eu estou apertando aqui, ele não... Para mim já apareceu aqui, mas não aparece lá. Vamos ver se vai. Não tá indo, Valdir, não tem jeito. Bom, todo mundo vai lembrar, eu sei que a maioria que leu Paulo e Estevão, de Abigail. A Abigail vai dar um ensinamento para Paulo muito importante, que são 4 palavras que Paulo tomou aquilo para a sua vida toda, chamada ama, trabalha, espera, perdoa. Minha amiga Gabi não está aqui, deve estar em casa assistindo ou irá assistir depois. Todo mundo conhece a Gabi aqui, não conhece? É justamente a frase do WhatsApp dela. Ama, trabalha, espera e perdoa. São 4 coisas, 4 indicações que Abigail deu para ele. Será que se a gente colocar essas 4 palavrinhas na nossa vida, vai ajudar? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor? A gente ter felicidade ou a gente ter razão? Pode falar, gente. Felicidade. Porque muitas das vezes a gente quer ter a razão de tudo. E às vezes a gente tem mesmo a razão. Mas o outro talvez ainda não está no tempo dele, o quê? De aceitar. E daí a gente o quê? Entre briga, entre rixa com o outro, porque a gente quer ter a razão. Mas às vezes, e viver infeliz. Mas às vezes é melhor ter a felicidade. E essas 4 palavras vão nos ajudar nesse sentido.
Tá. Vale a pena lembrar de uma passagem, conforme nós falamos aqui, né? A nossa intenção não é fazer uma estrutura linear, mas sim de ir recordando e aos poucos ir colocando. Nós temos o nosso querido Estevão, que Saulo, enquanto era Saulo, o apedreja até a morte, porque Estevão era cristão. Estevão era cristão. Obrigado. Ele era cristão. Então ali a gente tem uma fotografia desse apedrejamento, que é também a capa de Paulo Estevão colorizada. Né? Sabe o que acontece depois que Estevão morre? Como é que você, se fôssemos nós, vamos nos colocar naquele tempo, se fôssemos nós, será que a gente perdoaria Paulo? Aliás, Saulo, ainda enquanto Saulo, o que vocês acham? A gente perdoaria, não perdoaria? Não, né? Sabe o que acontece? Estevão desencarna e vai virar, sabe o quê? Protetor de Paulo. Ele vai se tornar protetor de Paulo. A Abigail também, quando morre, vai virar protetora de Paulo. E a Abigail era irmã de Estevão. Olha, imagine a cena. Ele apedreja o rapaz. Quem leu Paulo Estevão aqui sabe. Ele apedreja o rapaz e vai convidar a esposa para ir lá assistir o apedrejamento. Olha só, esposa não, a noiva. Como se fosse, né, um troféu de guerra, vamos lá. E ela vai, né, o noivo pedindo, ela acaba. E quando ela chega lá, quem está sendo apedrejado? Seu irmão, que ela não via há muito tempo. Parece novela mexicana, né? E daí ela fica desolada. Saulo fica desolado. E ela ainda consegue tecer algumas palavras com Estevão, mas Estevão, obviamente, vem ao desenlace, vem ter o processo da desencarnação. Vem ter esse processo. Então, a gente precisa se colocar. Como que está o nosso nível de perdão? O que vocês acham? Será que a gente está perdoando à medida que a gente é perdoado? Já falamos da estrada de Damasco. Né? Já falamos da humildade dele. Eu queria chegar nessa parte aí. Isso. Bom, são basicamente essas cartas, né? São as famosas epístolas paulinas, que é a primeira e segunda epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda epístola aos Coríntios, epístola ao Gálatas, primeira e segunda epístola a Timóteo, que era jovem, né? Epístola a Tito, ou seja, 2 grandes jovens. E aqui eu vou traçar um outro paralelo com o movimento espírita, como está a inserção do jovem no movimento espírita. Nessa casa, graças a Deus, muito bem que eu sei. Né? Mas o jovem, ele está aqui para substituir o velho. Precisamos unir o quê? A proatividade do jovem ao conhecimento daquele que está mais antigo na carne, porque o jovem pode ser mais antigo no espírito. Precisamos trabalhar em conjunto, miscigenado. O jovem não pode ser um bibelô da casa espírita. O jovem tem que estar aqui trabalhando ativamente. Né? Epístola aos Romanos, epístola aos Colossenses, a Filemão, aos Efésios, aos Filipenses e aos Hebreus. Então, a grande maioria aí, né, de comunidades, que passavam por muitas dificuldades. Né? E uma epístola, ela é uma espécie de carta destinada a um amigo próximo, tratando de assuntos filosóficos, políticos, amorosos ou morais. Então, era basicamente isso o que é uma epístola. E a gente, infelizmente, nosso tempo está quase no final, mas a gente vai tentar dar uma passeada rápida aqui sobre algumas questões que Paulo falou que se aproximam muito do espiritismo e do movimento espírita. Paulo fala dos espíritos e do mundo espiritual. Ele reconheceu isso nas suas andanças. Tanto que na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 e 4, ele vai colocar exatamente o seguinte: um homem foi alçado aos céus. Com que corpo eu não sei. E ouviu palavras inefáveis, ou seja, um possesso, um obsidiado ali, né, fora lançado para longe e começou, né, a dizer aquelas palavras de baixo escalão dos obsessores. Então isso, certo de quê? De que o incentivou a prosseguir na sua missão, porque ele viu que a gente não era só um corpo de carne. Que a gente não era, então, só um corpo de carne. Né? E na primeira carta
aos Coríntios, versículo 12, né, item 1, olha só como que ele vai falar do estudo também aí, do conhecimento. Ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E daí a gente vai parar aqui para fazer uma abertura. Como está a nossa leitura de livro do Movimento Espírita hoje? São lançados muitos livros por mês. Muitos. Muitos livros por mês. Será que todos são bons? Será que todos são bons? Não. A gente precisa selecionar. Ah, Ciro, porque meu guia disse isso. Ok, seu guia pode ter dito isso. E aí? O que são os espíritos mesmo? O que Kardec vai dizer que são os espíritos? São as almas dos homens que desencarnaram. Se eu tinha homem ignorante, que não era ruim, mas é ignorante. Um cientista, que não era ruim, mas era um cientista. Não conhece tudo, tem teste, mas não conhece tudo. Eles vão continuar do mesmo jeito no plano espiritual. Não muda nada. Imagina eu chegando no plano espiritual, vou continuar sendo o Ciro, a Maria, o José, a Elisa. Todos nós vamos ser o que nós somos. Alguém aqui é perfeito? Não. Então a gente vai chegar no plano espiritual, virou anjo? Não. Então não é porque eu recebi, e pode ser uma comunicação, tá, gente? Então não é porque eu recebi uma comunicação, quer dizer que ela seja boa. Ela tem que passar pelo filtro. E Paulo pediu para que a gente não seja ignorante com os dons espirituais. E a gente está brincando com a mediunidade. Botando médium que fuma, que bebe nas reuniões mediúnicas, médium desequilibrado, bota o médium, a pessoa chega, ou obsedada na casa espírita, ou obsediada, é a mesma coisa, tá? A pessoa chega obsediada na casa espírita, aí é mediunidade, bota ele lá para sentar na reunião mediúnica, sem estudo, gente. Isso aí não acontece, não deveria, mas acontece. E a reunião vai entrar naquelas reuniões frívolas que Kardec vai chamar. Nas reuniões frívolas. Obviamente, toda reunião, quando começa, toda reunião mediúnica começa, ela tem um caráter frívolo mesmo. Mas ela tem que ir evoluindo, ela tem que ir progredindo à medida que os médios vão se educando e vão se conhecendo melhor. Então, foi Paulo que pediu para que a gente não fosse ignorante e tratasse isso com seriedade. Mexer com mediunidade, gente, é coisa muito séria. Você está mexendo com outras forças. Você está mexendo com outro plano que você não sabe. Nem o médium vidente sabe, gente. Desculpa, porque o médium vidente, a gente sabe que o médium vidente ele pode ser enganado pela sua visão. Pode ser enganado, né? Então não é porque ele vê, não, mas ele está vendo. Mas aquela imagem pode ter sido implantada no cérebro dele. Pode ter sido plasmada no cérebro dele. Né? Então a gente precisa ter o quê? A razão. Na primeira carta aos Tessalonicenses ele vai falar. Não desprezais as profecias. Ou seja, não despreza. O que recebe? Lê, estuda, analisa. Examinar de tudo e retende o bem. Ciro, então quer dizer que meio livro pode ser bom? Alguém conhece alguma coisa meia boa? Então, se um livro, ele tem uma palavra que desconstrói toda a obra, é que nem um bolo, que se você passar um pouquinho do fermento, leveda toda a massa. Se você está lendo, esse livro é muito bom, mas de repente lá no final, o espírito, ele coloca assim, eu dou uma banana para essas pessoas que pensam dessa forma, isso pode ser bom espírito? Bom espírito vai usar um termo desse? Como costuma asseverar doutor Bezerra de Menezes, isso. Ok, doutor Bezerra costuma asseverar, aonde? Em qual livro? Em qual artigo? Não tem. Então esse espírito está sendo leviano. A gente precisa ter muita atenção. Ideias repetidas nos livros. Repetição. Compra um livro de um espírito, lê, tá? Segundo livro. Opa, parece que eu estou lendo o mesmo livro. Terceiro, parece que eu estou lendo o mesmo livro. Opa, acende o sinal vermelho. Por isso que aprendi isso com Marcelo Turra, tá, gente? Ele deve estar me ouvindo aí em algum lugar. Por isso que sempre perguntam para mim, quando é... Ô Ciro, qual livro que você está lendo nesse momento? Codificação. Não, mas qual é a novidade, Ciro? Codificação. Aprendi isso com o Marcelo Turra, nunca mais esqueci, gente. A codificação é o que a gente tem de novidade, de grande novidade. E a gente vai encerrar aqui. Que pena.
porque eu gosto muito de falar sobre Paulo. Isso aqui é um seminário que a gente converteu para palestra, mas é a primeira vez que estamos, né, usando, né, para esse ano de 2018 como palestra. E eu gostaria muito de falar nesse finalzinho sobre a importância da educação, porque Paulo, ele vem nos alertar da necessidade para a educação. E essa frase, ela apareceu pouco tempo depois que a gente fez um estudo aqui chamado Educa-te e construirás um mundo melhor. Né? E ela apareceu pouco tempo depois, eu falei, vou colocar, né, em complemento ao estudo anterior. Ele vai dizer para nós, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 2, 4 e 9. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, quanto, porém, ao amor fraternal. Não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Onde estão gravadas as leis divinas? Então, olha, Paulo firme nos educando, dizendo que nós estamos instruídos, gente, por Deus, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Olha o Paulo, né, confirmando isso aí lá atrás. Que vos ameis uns aos outros. Então vamos nos amar cada vez mais, vamos respeitar mais o próximo, vamos gostar mais de gente e gostar menos de telas. Vamos fazer isso, meus irmãos, isso é tão gostoso, tão bom quando a gente vai para uma reunião de comércio que a gente teve hoje, acordamos aí 6 e pouca da manhã, para ir lá para o Grupo Espírita Fraternidade, um Grupo Espírita lá dentro de São Pedro, acolhedor. Foi tão gratificante, foi tão maravilhoso, foi tão bom, valeu a pena levantar cedo, valeu muito a pena. Vale a pena, meus irmãos, estar com o outro, gostar do outro, estar no movimento de unificação espírita, com todos os seus defeitos. Por quê? O movimento é humano, mas as instituições são divinas, provém do plano espiritual. Então, as instituições devem ser preservadas a todo custo. Dirigentes, homem, se equivoca, vamos corrigir, obviamente, mas a instituição é divina, precisa ser preservada. E Paulo foi um que brigou pela unificação já do pensamento cristão naquela época. Hoje a gente briga, bom combate, conforme Paulo vem ensinar para a gente, bom combate. O que é o bom combate que Paulo falava? É o combate do diálogo, do carinho, da exemplificação, de mostrar, vamos sentar aqui e ler os livros juntos, e a gente não faz isso porque ficamos presos à minha opinião, ao meu ponto de vista, esquecendo que é apenas a vista de um ponto. Quem olhar o trabalhadores de Jesus de frente, vai ter uma visão diferente de quem olhar o trabalhadores de Jesus de trás, mas todos dois estão vendo o trabalhadores de Jesus. Muita paz, meus irmãos. Alô. Obrigado, Ciro. Foi muito bom, bem esclarecedor. Nós queremos agora convidá-los para a próxima quarta-feira, às 20 horas, a nossa irmã Olívia Sá, que é daqui da nossa casa, que vai falar sobre o dever do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 7. E no próximo domingo, quem estará aqui em nossa casa é o nosso irmão querido Evaldo Bittencourt, do Grupo Espírita Fraternidade de São Pedro da Aldeia, e ele vai falar sobre dias gloriosos. Então, nós queremos também convidá-los para um seminário que teremos no dia 25, e a palestra a gente já está divulgando, porque esse seminário, como o Ciro mesmo falou, vai ser às 9 horas da manhã. Então já vamos nos programando para acordar mais cedo um pouquinho, no domingo, dia 25. E nós vamos ter esse seminário aqui em nossa casa com uma pessoa muito querida do nosso coração, que é o Daniel Pavan, que já foi aqui da nossa casa, está no Rio, já há 2 para 3 anos. E o tema do seminário é Família Cadinho Divino. E após
às 12 horas, que o seminário é de 9 às 12, nós teremos o almoço. Esse almoço, a gente diz que é um almoço fraterno, né? Porque a gente vai ter aquele momento, né, para estar junto com o outro. Isso é muito bom. Eu adoro o movimento espírita. Eu gosto do movimento espírita, gosto dos congressos espíritas, gosto de conhecer espírita. E a gente faz aquele ambiente como se a gente estivesse na nossa casa. Porque quando a gente encontra com o outro, poxa, os mesmos pensamentos, as mesmas coisas. Muito obrigada por você ter feito essa observação, porque às vezes as pessoas estão tão endurecidas, tão... Não, para que isso? Para que fazer isso? Esse dia que nós teremos aqui o Daniel na nossa casa, pela manhã e depois à noite ele volta para fazer a palestra, é um dia que nós vamos trocar energias, todos nós, estão todos convidados. E aí a gente se conhece mais, porque tem gente que vem aqui dia de domingo ou na quarta-feira, sai, a gente nem sabe quem é. Então, a nossa vida é muito rápida, muito passageira. Nós temos que nos conhecer, nos amar. Não é, Ciro? Porque se a gente não procurar isso, aí realmente está cada um no seu mundinho. Então, como hoje nós temos também um aviso lá da cantina, mais uma confraternização lá atrás, que nós temos a canjica e a canja. Isso aí é informação do pessoal da cantina. Quem quiser também pode ir lá atrás e lá também a gente fica mais à vontade. E nós vamos para a segunda parte, que é o passe. Gostaríamos de pedir a todos vocês o silêncio, porque o silêncio também é prece. Então, nós vamos primeiro atender as crianças e os seus responsáveis e a gente procurar, por favor, quem for ajudar aí a guardar as cadeiras, um pouco mais devagar, porque a sala de passe é aqui próximo. E quando o pessoal está guardando as cadeiras lá e o pessoal está aqui falando, se despedindo dentro do salão, fica um pouquinho tumultuado. Então, nós pedimos isso a todos vocês, com muito carinho. E quer conversar, vamos lá para a cantina ou vamos lá para frente, que aí fica mais distante, né? E vamos pedir o Ciro para encerrar a primeira parte com a prece. Aí você pode ir. Valde, pode desfazer um pouquinho a luz? Obrigado. Então vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento de prece, nos unir em um só pensamento, em um só corpo fluídico, em um só coração, para vibrar pela nossa amada Cabo Frio, essa cidade em que tivemos a oportunidade de morar 3 anos maravilhosos da nossa vida, e que hoje o movimento dos homens é assolado pelas negligências espirituais dos nossos irmãos menos felizes. Que eles possam receber de nós o amor, o carinho, a compreensão e o perdão por tudo aquilo que possivelmente eles têm nos causado. Eles têm nos assolado, nos desorientado. Que possamos ser mais firmes, Jesus, no propósito de te seguir. Que possamos buscar a fé
do tamanho do grão de mostarda, conforme tu nos ensinaste. Para que possamos vencer a nós mesmos, não vencer ao mundo nem a ninguém, mas vencer a nós mesmos. A este homem velho, de tantas encarnações subversivas que tivemos, Senhor. Que possamos nos renovar, para caminhar melhor com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos filhos. Que possamos cuidar melhor dessa juventude que nos substituirá amanhã, Mestre. Que possamos cuidar melhor daqueles que sofrem, porque não sabemos, mas amanhã poderá ser nós. Abençoa Ismael, coordenador espiritual do Brasil, os nossos governantes, para que eles possam serem orientados da melhor forma possível, conforme os desígnios divinos que nós precisamos para aprovarmos e expiarmos. Aceitamos, Deus Pai querido, as provas que vão nos fazer crescer como espíritos, que vão nos dar melhores subsídios para as situações póstumas que queremos passar. Ai, Jesus, que saudade que temos de Ti, do Teu olhar compassivo sobre nós, de ouvir-te, a Tua voz, de estarmos perto de Ti, de ouvir as Tuas palavras no sermão das bem-aventuranças, porque nos sentimos tão distantes, porque ainda somos tão pérfidos, tão ignorantes. Permite, irmãos espirituais do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, retornarmos em paz para os nossos lares, levando os fluidos positivos para aqueles que ainda não entendem, não compreendem o amor, a caridade e a paz plena. Que assim seja, graças a Deus.